tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para estar falando com vocês sobre arte, nossa matéria mais querida, né, do colégio. E hoje nós vamos estar falando sobre os elementos da linguagem, né? Como que as imagens são construídas? Como que nós podemos formar imagens? Quais são os elementos dessa linguagem visual? O que é linguagem visual? É a maneira como nós vemos as coisas, né? Se nós prestarmos atenção a um desenho, a gente vai ver, né, observar que nele há pontinhos, linhas, cores. Então nós chamamos esses elementos de linguagem visual. E aí, ao combinar esses elementos, a gente pode criar imagens. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando a gente imagina um ponto, a gente pensa naquele círculozinho pequenininho. Mas, no entanto, ele pode ter outras formas, como quadrado, como uma mancha, né? Quando você desenha ou pinta uma obra usando muitos pontinhos, você vai criar uma sensação de vibração e assim formar uma imagem a partir de muitos pontinhos, né? Outro elemento é a linha, também conhecida como traço, e ela pode ser definida como o rastro que o ponto deixa, né, ao se movimentar no espaço, ou essa sucessão de pontos, né, muito juntinhos aos outros, né? Essa linha ela pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida e vários outros. Há muitos tipos de linha. Cada tipo de linha sugere uma sensação diferente. Observem só. Nós temos a linha reta, a curva, a vertical, a horizontal, a inclinada, a quebrada, a ondulada e até a espiral. São muitos tipos de linhas mesmo, né? E quando nós desenhamos uma linha fechada em uma superfície, nós separamos o espaço, né, do resto do papel. Isso é chamado de uma figura. E tem figuras simples, figuras complexas. Na simples a gente pode chamar aí o círculo, o triângulo, o quadrado, não é verdade? E aquelas obras mais elaboradas, né? Os artistas famosos, como pinturas mais complexas e N figuras. As superfícies dos objetos, elas soam de diferentes maneiras, né? E a gente pode notar isso tocando ou apenas observando. Um exemplo disso é a rocha, que é áspera. Quando a gente passa a mão, a gente vê, né? Tanto que ela é áspera. Já o algodão, você pega, ele é macio, é suave, né? Esse espectro aí da superfície, né? Dos objetos se chama textura. Então, é a textura que a gente sente aí ao tocar ou observar. Ela pode ser explorada de várias maneiras. Na escultura, ela pode ser sentida pelo tato. Na pintura, ela também pode conseguir várias texturas, né, utilizando as camadas mais grossas, mais espessas de tinta, né, para ficar mais em relevo. Já no desenho, não é possível, né, fazer figuras com texturas diferentes, mas é possível obter efeitos de texturas, né, com traços ou pontos repetidos. Observem isso. Ao nosso redor, há uma variedade enorme de cores. E para estudar essas cores, né, o primeiro passo é a gente saber que existem as cores primárias, ou seja, aquelas cores que dão origem, que são cores puras, sem mistura, como o amarelo, vermelho e o azul. E é através dessas cores primárias que vão surgir aí as 3 cores secundárias e as 6 cores terciárias. Também existem as cores neutras, que combinam com qualquer outra cor, que é o preto, o branco e o cinza. E existem também as cores quentes e as cores frias, vocês já ouviram falar? As cores que produzem, né, que possuem valores de luminosidade, que são mais alegres, mais vivas, né? Nós classificamos elas como cores quentes, elas são derivadas do vermelho. Já as cores frias são derivadas do azul. As cores quentes, elas nos lembram fogo, o sol, e elas transmitem, né, uma sensação pra gente de aventura, né, de estímulo, de calor. Já as cores mais escuras, mais tristes, a gente classifica elas como frias, né, porque elas transmitem de certa forma uma calma, um repouso, né, um frio e até uma sombra. A cor amarela já é considerada uma cor equilibrada.
E os tons de roxo podem ser classificados como quentes ou frios, pois eles se apresentam tanto no azul como no vermelho. E continuando falando sobre cores, a gente pode observar que existe o círculo das cores, ou círculo cromático, que é formado pelas 12 cores do espectro, onde coexistem as 3 primárias, as 3 secundárias e as 6 terciárias. E para falar um pouquinho dessas cores, o professor e artista Klee, bastante renomado, ele fez uso da teoria das cores de Goethe, que foi elaborada lá no século XIX e que mostram, elas vão demonstrar a atração entre as cores complementares, como o verde e o vermelho. De acordo com Klee, essas combinações de cores, assim como de notas musicais, podem ser harmoniosas ou não, podem ser dissonantes também. E que para a gente aprender a balancear essas cores, é importante a gente conhecer, olha só, a roda das cores e observar também os elementos da natureza. Olha só que legal! Você sabia de tudo isso sobre as cores? Foi bom aprender, não foi? Então, hoje nós falamos aí um pouquinho, sobre os elementos da linguagem visual e também sobre a teoria das cores. Espero poder ter ajudado vocês e resolvam aí com carinho as atividades da ficha. E não esqueça de curtir aí o canal da Tia Luana, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e bons estudos!